Agora sim, gravando, cara limpa, com essa cara cheia de espinha que prometeram me abandonar com 30 anos de idade, mas não me abandonaram, aqui elas estão. E eu tô aqui só porque eu lembrei que eu tenho um canal, né? Nossa, mas essa vida, ainda bem, muito corrida, muitos projetos, muitas coisas para serem feitas, muito money is coming. Então não deu tempo de gravar pra vocês. Mas eu voltei aqui, que eu tava me lembrando, sabe de quê? De um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre Brasília. E 9 anos se passaram e eu continuo em Brasília. E é muito curioso também, porque anos atrás eu falava que Brasília não tinha nada, que Brasília era difícil, isso, aquilo, outro. E não, quer dizer, sim e não, né? Porque eu continuo aqui. E pensar que são quase 10 anos aqui me trouxe um choque assim de realidade, sabe? E é curioso porque eu percebo que foi bem no final da graduação, acredito, eu comecei a mudar um pouco minha relação com Brasília, mas nesses últimos anos, diria, nesses 2 últimos anos, a minha relação foi ficando bem melhor com ela, porque principalmente eu descobri que é possível se divertir em Brasília. Tem lugares bons para serem explorados em Brasília e também é possível criar uma rede boa em Brasília. E eu lembro que eu estava comentando também a respeito desse fluxo de ter pessoas, ter amigos ter amizades, na verdade, que não duram muito, porque as pessoas estão sempre mudando de cidade, de país, de estado, e enfim. E hoje não. Assim, eu percebo que, claro, continua esse movimento, mas como foi criada uma rede muito maior, o impacto é menor, na verdade, o impacto é menor do que era antes. E assim, em relação também à questão da acessibilidade, Brasília mudou um pouco. Assim, a questão do transporte gratuito domingo, domingo e feriados. Mas tem poucos transportes, Ai, gente! Mas tem pouco ônibus, transporte é escasso. É, realmente, mas domingo sempre foi assim, né? O que você pode fazer para melhorar essa situação? Além de protestar, se manifestar nas redes sociais e onde você puder, é se programar também, né? Para poder sair mais cedo. Assim, pra mim não mudou muito. Eu não senti tanto esse negócio de ter diminuído, porque sempre foi escasso. Então pra mim continua a mesma coisa. Mas eu não tenho dados para provar o que eu falo, tá, gente? É tudo na base do achismo. Talvez tenha alguns dados aí que provam que realmente vocês diminuíram. Eu vou até dar um Google depois. Enfim, também estava reparando na quantidade de atividades que podem ser feitas em Brasília de graça, assim. Não só em relação a museus, principalmente museus, mas também teatros, muitas apresentações teatrais, performáticas, de dança, de graça. E eu fico um pouco chocada, assim. De graça ou com preços acessíveis, entre 15 e 30 reais, 10 reais. Claro que há categorias de peças. Geralmente essas que são de graça, obviamente, são financiadas pelo FAC. FAC é uma grande mãe que apoia todos os artistas, que felizmente, né, ajuda muitos artistas de Brasília, mas que, enfim, passa por alguns problemas, demora muito, é muito burocrática, mas salva vidas. Então, geralmente, as que são financiadas pelo FAC ou qualquer outro fundo de apoio são gratuitas. E também tem muitos cursos aqui, de muitas coisas, assim, coisas de música, dança, teatro principalmente. E eu acho incrível que isso ajuda muito a gente a melhorar o nosso network, a ampliar o nosso network. Então é um bom lugar para você conhecer novas pessoas, porque é isso, a vida vai passando e a gente tem que estar o tempo todo se adaptando e buscando novas amizades. Então hoje eu percebo o Brasil uma cidade um pouco melhor. Eu ainda sinto uma dificuldade em relação às pessoas, assim, nessa questão de dinâmica, proatividade.
Eu acho que isso é um pouco da lógica da cidade em si, porque Brasília é uma cidade para pessoas que querem viver de forma confortável. Brasília tem outro ritmo, o ritmo de Brasília não é acelerado. Então, geralmente quem é servidor público ou quem trabalha em cargos assim maiores, amam Brasília por conta disso. É uma cidade que parece uma cidade do interior. Muito arborizada, as pessoas se conhecem, não se conhecem, né? Assim, enfim, se conhecem de vista, mas não interagem tanto. Então tem essa coisa meio que de segurança, coletividade. Claro que há regiões e regiões. Como eu saí de Salvador, né? Sempre isso, né? Depende de quem olha. Como eu saí de Salvador, eu acho Brasília uma cidade segura, mas tem gente que fala que não é segura. Mas eu acho, assim, Brasília é segura. Até Ceilândia, já fui em Ceilândia, não acho que não é tão perigosa. Mas é isso, eu saí de Salvador, entendeu? Porque tem uma amiga minha também que saiu do Rio de Janeiro. E ela mora, na verdade ela já morou muito tempo em Ceilândia. E pra lá Ceilândia era tranquila. Mas é isso, de onde nós saímos, enfatizar aqui, entendeu? Mas é isso, assim, engraçado como eu mudei a minha forma de enxergar Brasília. Hoje eu gosto muito mais dela. Não vou dizer que quero ficar muito tempo aqui, porque como eu falei, para quem quer produzir, para quem gosta de empreender, eu não sei se ela é tão interessante assim. Não sei. Não me parece. Porque eu gosto de coisas mais dinâmicas, né? O Brasil não tem essa dinâmica. Eu acho interessante que esses eventos, por exemplo, relacionados à moda, a design no geral, né? Tem crescido muito. O Brasil tem a semana de design, que acontece no meio do ano. Bem interessante, ela consegue fazer um network de diversos artistas, assim, não só de moda, né? Mas design no geral, mas com foco maior pra moda, enfim. Então tem alguns eventos assim que promovem realmente esse encontro, tentar fomentar esse mercado, mas não sei. Acho que futuramente o Brasil tem um grande potencial, não vou mentir. Eu acredito que ela pode ser realmente uma cidade muito, muito interessante. Mas hoje ela ainda é aquela coisa, acho que ela é aquela coisa mais... Ai, não tem uma palavra pra isso. Que ela é realmente mais devagar. Ela é interiorana, não tem o que fazer. Tem gente que vai discordar de mim, mas essa é a minha visão de Brasília. E eu gosto dessa sensação de segurança também que eu tenho aqui. De ter mais tempo, de ter essa coisa do tempo do ócio aqui em Brasília é muito forte. Você tem muitos parques, você tem muitas áreas verdes, você pode ficar sentada, admirando os passarinhos, muitos pássaros, muitas aves, né? Arara, tucano, sim, um zoológico a céu aberto, capivara, um dia desse eu vi capivara no lago, eu acho isso muito, muito interessante. Então Brasília tem esse lado bucólico, né? Você consegue desfrutar da natureza, mas para quem gosta de velocidade, de novidades, não acho que ainda seja o lugar. Mas enfim, eu só fiz esse vídeo para dar um update sobre a minha visão sobre a respeito da minha visão sobre Brasília. Só de boa. E também outra coisa que eu acho interessante, ao mesmo tempo que ela é acessível, ela não é, porque eu falei que as coisas são difíceis em relação ao transporte, mas que tem muita coisa de graça. Então às vezes você gasta mais energia tentando chegar no lugar do que de fato aproveitando. Então tem muito essa questão, mas eu acho que melhorou consideravelmente, não vou mentir. Por exemplo, a vanzinha do CCBB que tinha sido cortada, ela voltou a existir. CCBB também é outro lugar que é um caso à parte, né? Muito bom, muito interessante. Tem peças, tem exposições, tem festivais muito interessantes, mas é um lugar bem... Você tem que ir para passar o dia, porque não há nada para ser feito ao redor. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro, se você tem, eu for associado a algum clube, óbvio que você pode passar pelos clubes da região. Mas fora isso, não. O Eixão, também passei a aproveitar mais o Eixão do lazer, que é uma área ótima, inclusive para quem quer empreender, né? Porque tem muita gente que coloca, que vende roupa, vende drink, vende comidas. Não sei se precisa de
autorização. Tem uma galera que eu suspeito que não tem autorização, então eu acho que não precisa necessariamente. Acho que depende do que você vende. Mas enfim, era isso. Se você chegou até o final, era pra eu ter dito isso no começo, olha só, mas eu não vou editar. Enfim. Lancei meu podcast chamado Casa de Farinha e Outras Histórias, disponível no Spotify. Sim, então se vocês quiserem conferir, vão lá, me dê um apoio, comentem, compartilhem. E espero que gostem, porque foi um trabalho que demorou quase 2 anos para ser finalizado. Fala da região do Povoado do Alves, lá na Bahia, Recôncavo Baiano, próximo à cachoeira, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E sai da Casa de Farinha, que é o ponto principal da história, né? Porque a farinha é o principal produto econômico de lá. E começa a desmembrar em outras histórias, né? Falar sobre a questão das rezadeiras, das parteiras, das rodas de samba, de caruru, de munguzá que existiam nas regiões. E, para além disso, né, é uma tentativa de resgatar essas memórias. Que, assim, infelizmente também, muitas coisas estão mudando na região, sabe? A relação com a natureza, a relação que tinham entre eles, as rodas de samba de caruru quase não existem mais em alguns lugares, então é uma coletânea bem interessante de histórias muito boas, muito bonitas. Espero que vocês gostem, tá bom?